Bom, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao 6º encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Em nome do Estadão, da Rádio Eldorado, da Vitacom, obrigado pela presença de vocês que foram lá, fizeram a inscrição no site e estão aqui com a gente hoje. Eu lembro que o evento também será transmitido ao vivo, né? Teremos uma live aqui da Rádio Eldorado para os internautas acompanharem esse conteúdo. Eu vou chamar para se juntar aqui a mim os dois palestrantes, que eu também agradeço mais uma vez pela presença, de compartilhar esse conteúdo tão bacana para nós aqui e também para os internautas. Eu peço que venha aqui a Alessandra Andrade, ela que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também coordenadora da FAAP. Bem-vinda, Alessandra, obrigado. Podem aplaudir. Escolha. Pronto. Também já com a gente o Guilherme Campos, executivo da Samsung. Guilherme, por favor, venha até aqui. Muito obrigado pela sua presença com a gente na noite de hoje. Nesse momento, nós vamos passar um vídeo aqui da Vitacom. Em seguida, a gente já volta com os internautas nos acompanhando e vamos dar início ao nosso evento. Tá bom? Obrigado. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making my heart race. Whoa, maybe if the stars align, maybe if our worlds collide. Maybe on the dark side we could be together, be together. Maybe in a million miles on a highway through the skies. Someday soon we'll be together. 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 Olá, boa noite a todos e agora boa noite a vocês, internautas que estão conectados aqui no Facebook da Rádio Eldorado. Começa nesse momento o 6º encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Eu já começo apresentando os palestrantes, nossos convidados dessa noite. Boa noite, Alessandra Andrade. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes e internautas. Quem está aqui nos prestigiando hoje, muito obrigada pelo convite. Obrigado pela sua presença, Alessandra, que vai falar sobre empreendedorismo. A Alessandra é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também coordenadora da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Compondo a mesa com a gente está o Guilherme Campos, executivo da Samsung, que vai falar de um tema bem legal, internet das coisas, as casas conectadas. É isso, Guilherme? Boa noite. Isso mesmo, vai ser muito interessante. Boa noite, convidados, internautas, Alessandra, João. Muito obrigado pelo convite, Vitacom, Eldorado. É realmente muito bom a gente conseguir um tempinho para falar sobre coisa boa em conjunto. É isso aí. Vamos começar agora com a Alessandra, falando sobre empreendedorismo. Alessandra, o que você vai apresentar para os internautas que estão conectados e para a turma que está nos acompanhando nessa noite? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu primeiro parabenizo a iniciativa da Rádio Eldorado, do Estadão, com o apoio da Vitacom, de poder trazer esse conteúdo tão interessante e recorrentemente, né, para os ouvintes, para os leitores, internautas. Eu queria saudar aqui o Guilherme, meu colega debatedor,
E, principalmente, queria dar boa noite para quem está nos ouvindo, seja aí no trânsito de São Paulo, né, que a gente sabe muito bem o que é isso, ou quem está pela internet. Eu fiz até uma colinha aqui, porque eu falo demais, então é para não fugir do tema. Mas o tema que me solicitaram para refletir hoje, que é sobre o empreendedorismo na nova economia, os desafios do cenário atual e como buscar as oportunidades. Então, eu fiz uma fala inicial aqui, primeiro pedindo licença para fazer uma pequena análise de conjuntura econômica, com a quase licença poética, porque eu não sou economista. Né? Mas você sabe que no cenário que a gente está vivendo, toda contribuição ela é especial, Alessandra. Então, assim, se tiver algum erro grave, economistas, me perdoem, né? Mas não dá para a gente falar de empreendedorismo, não dá para falar de economia, de oportunidades, sem a gente fazer uma análise do momento que a gente vive hoje. E também é impossível dissociar a economia da política. A gente tem aí enfrentado grandes e recorrentes crises que têm afetado o mercado e, com certeza, o bolso de muita gente por aqui. Mas, no Brasil, desde a criação do Plano Real, a gente teve duas principais políticas econômicas. A primeira foi o tripé macroeconômico, que foi adotado pelo governo FHC e Lula, que tinha como os fundamentos macroeconômicos o câmbio livre, metas de inflação e superávit primário. E a nova matriz econômica, adotada pelo governo Dilma Rousseff, que trouxe como fundamentos o real desvalorizado, uma política de juros baixos e o Estado como motor da economia. Essa última política impactou num nível de endividamento muito grande do nosso governo. Isso, somado ao crescente déficit da Previdência, tem tornado hoje as contas do governo o principal desafio para a próxima equipe econômica, seja ela quem for. E a gente necessita muito que o próximo presidente tenha força para fazer as mudanças que precisam ser feitas e que lidere esse processo, né, dentro de uma democracia. Mas com mais ou menos velocidade, quem quer que seja o próximo presidente, ele vai ter que fazer essas mudanças. Esses ajustes precisam acontecer. E eu acredito que, passando esse período, a gente vai passar por uma boa perspectiva para a nossa economia. Você vê, então, no caso, um 2019, você está otimista com relação ao próximo ano? Eu acho que vai depender um pouco da velocidade, e isso depende da força que o próximo presidente vier para levar ao Congresso essas mudanças, mas essas mudanças precisam ocorrer, né? Senão ele não consegue equilibrar as contas para fazer nada que tenha prometido. O que daria um conforto também para quem está pensando em empreender e até... Então, assim, eu tenho uma filha de 7 anos, João, e ela assiste uma novelinha infantil chamada Poliana. E ali tem o jogo do contente. Então, eu gosto de brincar do jogo do contente, de ver as coisas pelo lado positivo. Então, eu acho que a gente realmente tem passado muitas dificuldades nesses 3 últimos anos, né, com uma recessão que o Brasil nunca enfrentou dessa forma. Mas nós vamos ser os protagonistas do crescimento do Brasil, né? E aí a gente pode contar que quem estiver preparado vai aproveitar as oportunidades. Então, era essa visão que eu queria trazer, de que sim, temos problemas, sim, a política interfere na economia, mas a gente tem que ter aí uma visão otimista de que as mudanças que o Brasil precisa vão acontecer e a gente vai continuar. E aí eu queria fazer uma breve análise da mudança do empreendedorismo nesse tempo. Eu vou fazer 42 anos, me formei há 21 anos, e quando eu estava lá na faculdade de administração, lá atrás, eu aprendi muito diferente do que é o empreendedorismo hoje. E eu não sei quem tem um pouco mais de idade, assim como eu, se vai lembrar que a gente, quando ia montar um negócio, eu vou fazer isso como o nosso exemplo número 1, a gente, primeiro, fazia tudo, né? Você montava o escritório, você montava o site, que era coisa nova, né? Você fazia o cartão de visita, o folder, e só aí que você ia procurar o seu cliente, né? E ainda era mais chique se você tivesse escrito no cartão, assim, sede própria, né? Já saía na frente, né? Tem sede própria, já começou com o pé direito. Depois, quando começou as startups, né, e começou essa mudança de mindset, né, o esquema era mais ou menos assim. Primeiro, você tinha que ter uma ideia brilhante.
Aí você tinha que pegar essa ideia brilhante, mostrar que existe um mercado gigante para ela, captar recursos, fazer essa empresa crescer, abrir o capital e, de preferência, ficar milionário antes dos 30 anos. Né? Essa foi a visão primeira que a gente teve de startups. Tem coisas boas e coisas ruins nesses dois exemplos, né? Mas o que é importante dizer é que, nesse primeiro exemplo, lá de 20 anos atrás, o custo do erro era muito alto, né? Porque a gente fazia tudo antes de levar ao cliente. Então, quando a gente não acertava nas premissas, né, nas nossas pesquisas, o custo para consertar isso era muito alto. E hoje a gente vai fazendo as coisas passo a passo, né? Desde que a gente tem trabalhado muito com a escola do Design Thinking, e faz com que o erro, né, e a percepção do, entre aspas, fracasso tenha mudado, né? E isso é uma coisa muito importante de se avaliar. De alguma maneira, desculpa te interromper, mas assim, você já percebe que o empreendedor hoje ele se sente mais confortável, ele se sente mais à vontade de iniciar um investimento do que lá atrás, que precisava ter todo esse contexto. Quer dizer, se eu pensar um investimento agora, de repente eu sei que pode não dar 100% certo, mas aí eu ainda tenho um caminho para seguir, ou alguma coisa, uma outra trilha para pegar. Seria mais ou menos isso, Alessandra? Sim, assim, eu acho que até as próprias escolas de administração, e aí incluo a FAAP nisso, mudou também essa perspectiva, né? Porque antes, faculdade de administração era para formar executivo de multinacional ou gerente de banco. É verdade. Né? E não, né? Hoje a turma vai empreender, e grande parte... quando eu entrei na FAAP em 2014, eu sempre ouvia falar, porque lá tem muito empreendedor. Tá, mas tem aonde, né? Como é que eu vou ficar sabendo disso? Fiz uma pesquisa com toda a graduação e 86% dos nossos alunos pretendem empreender em algum momento da vida, né? Então, isso é uma mudança, acho que, de mindset. A gente vai entrar um pouco nisso, né? Porque, e aí vou pegar o seu gancho do mindset para falar, que o que eu queria trazer aqui é que, tanto nos dois modelos, né, quando a gente estava falando lá atrás de montar um negócio fazendo tudo, ou com o novo modelo de startups, pensando aí a partir de 2005, 2007, tudo foi sempre muito baseado em dados, né? A gente vai ter aqui vamos falar sobre a internet das coisas, vamos falar sobre novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias, com certeza, impactaram, né, o mercado de uma maneira geral. Então, a gente pode falar de Big Data, né? Hoje a gente tem dados, quantidade de dados que a gente nunca teve antes, né? Hoje as empresas armazenam dados que elas nem sabem ainda para que elas vão usar, mas elas sabem que um dia elas podem precisar, então já vai coletando, já vai armazenando. E a gente tem também aí o desenvolvimento da computação quântica, que consegue como é que chama? Processar esses dados de forma exponencial. Só que todos esses dados, toda essa capacidade de projeção, e aí eu pergunto, hoje, em 2018, a gente pode dizer que o futuro vai ser uma derivação do passado, como já foi, né? Se ter todos esses dados é um indicativo de que você consegue descobrir o que vem. Então, acho que depois que a gente começou a ter tantas inovações disruptivas, né, o futuro ele ficou cada vez mais incerto. E aí eu queria fazer uma rápida introdução a um conceito que eu gosto muito, que chama-se Mundo VUCA. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Mas é um acrônimo, o VUCA, né, que é para descrever 4 características bem marcantes do momento atual que a gente está vivendo. E esse conceito ele também vai ser aplicado perfeitamente ao ambiente de negócios, né, gerando desafios para todas as organizações que estão nascendo. O V é de volatilidade, né? Então, por causa do volume dessas mudanças, da agilidade com a qual elas têm ocorrido, é difícil prever cenários como a gente previa antigamente, né? Então, estar pronto para lidar com o inesperado é mais importante que investir tempo hoje em planejamentos detalhados, né?
e ter uma certeza, uma clareza do propósito e dos resultados que você espera é a forma mais eficaz para se lidar com essas mudanças. O U, né, a letra U do VUCA, ele vem do inglês uncertain, né, que é incerteza. E há hoje uma grande disponibilidade de informações, mas essas informações não necessariamente são úteis para compreender o futuro, ou nem sempre são verdades, né? A gente vive hoje aí no mundo das fake news, né? Eu ia falar justamente isso, a questão da fake news hoje é muito... Então, você tem muita informação, mas você não consegue ter hoje, né, a certeza dos dados que tinha. Aí, voltando, fazendo um paralelo no passado, né, e o que eu vejo hoje com a minha filha, eu ia fazer trabalho para a escola, por exemplo, eu tinha em casa a Enciclopédia Britânica, a Conhecer, e na casa da minha avó tinha uma Delta LaRousse, né? Era esse o nosso universo, e a informação que estava lá era informação confiável. E hoje, né, no mundo que o Google sabe mais de medicina que os médicos, né? Já se vai numa consulta Você já vai para o médico, você já fez os seus diagnósticos, que você leu ali no Wikipedia, né? Então, você tem aí muitas informações, mas que não necessariamente elas te trazem uma certeza, né? E como as mudanças disruptivas, novos paradigmas vão sendo criados, né? O C, continuando, né, dentro desse conceito, ele vem de complexidade. A gente vive hoje num mundo completamente conectado, né? E por ser interdependente, a complexidade aumenta. Então, uma mudança pontual, ela afeta todo um sistema, né? Meio butterfly effect. E isso faz com que seja mais difícil você prever todas as possibilidades de mudança. E, para finalizar, o A vem de ambiguidade, né? Porque, dentro desse contexto, né, de muitas informações, muita complexidade, as interpretações são diversas, né? E aí você acaba criando um ambiente com uma falta de clareza e concretude. Então, isso, com certeza, impacta no ambiente de negócios, né? Como é que você vai montar uma empresa dentro desse sistema? E a gente tem trabalhado muito, aí vou para finalizar e entrar até um pouco no empreendedorismo na veia, vou deixar aqui umas dicas de quem quer empreender hoje e como deveria pensar, né? Primeiro, começar com a sua ideia atual, usar o que você tem, calcular o risco que você está disposto a correr, ter muito networking, fazer de forma colaborativa e ir dando um passo por vez. Então, era essa a minha fala inicial. Legal. Obrigada. Depois a gente vai aprofundar no tema do empreendedorismo. Esse é só um cartão de visita aí da Alessandra. Guilherme, por favor, vamos nos conectar às casas, vamos para a internet das coisas. Vamos lá. Legal. Para muitos pode soar um pouco, né? O que empreendedorismo e casa conectada, IoT, o que esse mundo conversa, o que é interessante a gente observar os paralelos que tem entre uma coisa e outra. Acho que a Lê pontou muito bem aqui o mundo que a gente vive, coisas que foram feitas há 10, 20 anos atrás, talvez não sejam coisas aceitáveis para se fazer buscando um sucesso, uma conexão. E isso tem muito do mundo de tecnologia nisso daqui também, né? A tecnologia, a gente sabe que a evolução é muito forte. E, realmente, então, do jeito que nós vivemos, uma geração acima da a minha geração, a geração abaixo, vai encontrar uma realidade totalmente diferente. E hoje, a transição que a gente está mudando aqui é a transição da internet das coisas. Não tem volta, né? Então, eu pertenço aí ao mercado de eletrônicos, trabalho com isso há quase 13 anos, 14 anos, e eu vi muita evolução no segmento de TV, né? Primeiro, o segmento de TVs, né, na qual eu faço parte, hoje eu sou gestor da categoria de TVs da Samsung, ele era um segmento que não tinha conectividade alguma com a internet. Aí você vem com uma Smart TV, né, que se tornou hoje uma realidade muito grande no Brasil e no mundo. Hoje, do portfólio de TVs da Samsung, uma TV só não é Smart TV, na verdade.
Somente uma no portfólio? Somente uma não é a Smart TV. Todo o resto do portfólio e a grande porção da comercialização já é uma TV conectada com a internet. Como é? E vende para penitenciária, que é o único lugar que não pode ter sinal de internet. Pois é. E como isso está ligado, né, os temas de empreendedorismo? Tudo é atualizável. Tudo você pega uma tendência e vê se ela realmente traz uma vantagem na vida do consumidor ou do empreendedor, e a gente se atualiza e pega um pouco mais de oportunidades pelo caminho. E uma dessas oportunidades que a gente vai discutir aqui é o IoT, Internet das Coisas. Começando por essa sigla, IoT, se eu falo em uma conversa entre amigos aqui, um IoT, talvez a pessoa fale, sai pra lá, é muito complicado esse negócio. Faz parte do nosso dia a dia, talvez, Internet das Coisas? Muitas vezes, não. E se eu perguntar aqui para a plateia se tem alguém que acha que esse é um tema super delicado, ou fácil de gerenciar, ou fácil de mexer, ou custoso, todo mundo vai falar, talvez seja um pouco complicado para mim mexer nesse momento. Mas eu vou falar que não é. IoT, ele está na realidade de muitos de vocês. A gente falou da TV conectada, isso já é um pedacinho, uma pontinha de IoT. O que você vai ter são níveis completamente diferentes nesse meio do caminho. IoT é a conexão de equipamentos eletroeletrônicos que ligam e desligam com a internet ou entre si. Então, bem básico aqui. Quem tem um Bluetooth speaker, né, uma caixinha de som com celular, já está fazendo um IoT. Já está fazendo a internet das coisas ali, num nível bem pequenininho. Né? E aí tem níveis de IoT que se expandem por diversos segmentos de negócio. Né? A gente tem um IoT no segmento hospitalar, onde camas inteligentes estão conectadas com remédios inteligentes que avisam o médico se o paciente tomou ou não esse remédio. Super técnico, super específico. A gente tem numa indústria automobilística, indústria farmacêutica, que mostra todo um sistema de IoT conectado para ver se todas as coisas estão funcionando bem naquela indústria, naquele estoque, na gestão de estoque. Super difícil também, distante do nosso mundo, talvez, um pouquinho. Mas a gente tem vários segmentos e um deles é o IoT dentro de uma automação residencial, que eu vou puxar um pouquinho mais esse foco aqui para a nossa conversa. Então, o IoT dentro da automação residencial, o que significa isso daqui? Qual que é o tamanho disso daqui? É viável, não é viável? Fechadura eletrônica é um excelente exemplo. É isso aí. Então, a gente tem o quê, na verdade? Hoje, no Brasil, para a gente ter uma ideia de números, existem mais ou menos 300 mil lares que já têm um nível intermediário e avançado aí de automação. E automação envolvendo IoT. Né? E aí a gente está falando do quê? A gente está falando de fechaduras eletrônicas, a gente está falando de cortinas eletrônicas, dependendo, ar-condicionado, máquina de lavar, televisão, sofá reclinável. A gente tem todos os equipamentos. Eu já estou até assustado com esse monte de produto aqui. Todo mundo tem. Depois eu vou fazer uma pesquisa aqui. E eu estou torcendo para isso ficar cada vez mais acessível, porque eu não vejo a hora da internet das coisas gerenciar a despensa lá de casa. Vai ser uma solução, né? Olha só. Mas vamos lá, Guilherme, vamos lá. Continua. Então, por mais que seja algo ali dentro do nosso dia a dia, a princípio um pouquinho complicado, a gente consegue ver empresas que estão inovando, pessoas que estão inovando, para que isso seja mais próximo do nosso dia a dia, para que isso seja mais viável de comercializar e seja mais o quê? Inteligente, proporcione mais comodidade para a vida do consumidor. Né? Então, qual que é a nossa realidade aqui? E eu acho que isso bate também até com o próprio pensamento da Vitacom em querer inovar e trazer coisas mais bacanas. A gente tem uma realidade de pessoas que têm trabalhado muitas horas por dia, né? Pessoas trabalhando 10, 11 horas por dia. A gente tem pessoas que têm a disponibilidade de dormir menos, porque você tem muito tempo de trânsito, tal, vai para lá, vai para cá. Então, o aproveitamento dos consumidores nos lares tem ficado cada vez mais escasso.
Você chega na sua casa, não é interessante para que você tenha um monte de tarefas ali, que você tenha que se locomover até dentro da sua casa ou se cansar. Tarefas simples, mas que proporcionariam mais comodidade para você aproveitar o menor tempo que você tem hoje em dia por conta das suas 1001 atividades. Né? Então, a gente encontra uma realidade de falta de tempo para as famílias e para as pessoas curtirem o hobby delas, a casa delas, a família delas, ou se curtirem. Né? Então, a internet das coisas e a automação residencial vem em cheio nessa necessidade das pessoas criarem em pequenas tarefas no dia a dia tempo, elas criarem em pequenas tarefas do dia a dia comodidade, simplicidade, praticidade, para que você faça um esquema de vida mais favorável para você, mais saudável para você. Né? Então, acho que esse é um pano de fundo e logo mais eu vou inserir a Samsung dentro desse contexto. Né? Samsung e empresas que vêm proporcionando não somente vantagem competitiva entre elas. É muito fácil hoje você falar que tal produto é amarelo e tem essas tais características. O meu é amarelo e tem essas 3 tais características. E fica toda uma vantagem competitiva entre um e outro. Mas qual que é realmente o benefício para o consumidor? O que ele vai galgar de consumo? O que ele vai galgar de solução para o dia a dia dele? Então, realmente tem empresas optando por equipamentos cada vez mais inteligentes e práticos para que a gente tenha uma vida um pouco mais balanceada. Guilherme, eu queria começar te perguntando o seguinte: esse desenvolvimento desses produtos inteligentes, né? Eu queria que você fizesse contasse um pouquinho, na verdade, como funciona essa parte de inovação da Samsung e um pouco do comportamento do consumidor. O que já se pode perceber hoje quando a gente fala de casas conectadas e o desejo do consumidor por esse tipo de produto? Claro. A gente falou aqui então, né? A internet das coisas é um caminho que não tem volta. A gente tem uma tendência clara, uma razão, a gente tem um universo todo a ser explorado aqui que vai realmente trazer boas soluções para os consumidores. A Samsung, aí já entrando em temas mais efetivos da nossa conversa, a Samsung tem um direcionamento claro que até 2020 todos os produtos da marca vão ter conectividade entre eles de uma maneira simples e prática. Esse é o ponto de partida. Então, já respondendo a sua pergunta. Para agora, né? 2020 está aí. Pô. Exatamente. Então, todos os equipamentos da marca eles terão inteligência para se conversar e proporcionar uma atmosfera muito mais amigável de internet das coisas para os consumidores. Né? E toda essa inovação não é algo a se aterrissar até lá. É algo que já começou e gradualmente ela vai se expandindo. Né? Como é isso? Hoje, por exemplo, a gente já começou a colocar as pitadas de inteligência nos nossos devices, nos nossos produtos. Né? O que é essa pitada de inteligência? A plataforma de internet das coisas da Samsung virou um aplicativo. Esse aplicativo se chama SmartThings. Ele que vai proporcionar a conexão e a inteligência entre os equipamentos da Samsung. Então, hoje, eu tenho o meu celular aqui. Ele é um celular da Samsung que ele tira fotos excepcionais, ele me proporciona um contato com os meus amigos de uma maneira muito simples, mensagens, minhas redes sociais, eu pago as minhas contas, e a propósito eu falo também no celular, eu conecto. Né? Então, hoje o equipamento ele se expandiu tanto que ele proporciona um outro estilo de vida para o consumidor. E é isso que a Samsung quer proporcionar para dentro das casas dos consumidores. Então, hoje, vamos supor que a gente está aqui num grupo de amigos aqui, está rolando uma televisão aqui, um jogo de futebol. Né? Eu desliguei a televisão, o que vai acontecer? Vai ficar uma tela preta aqui, né? Na televisão, porque ela desligou. A Samsung tem proporcionado funcionalidades para os produtos para que eles abranjam mais características no dia do consumidor. Né? Então, por exemplo, a gente já tem uma TV que, quando você desliga ela absorve o fundo
a textura a textura do padrão da parede do cliente joga na tela, para a TV ficar imperceptível ali quando ela está desligada. Então, você consegue colocar ainda mais modos decorativos, fotos dentro da TV, para você proporcionar um benefício da TV quando ela está... Aliás, essa TV agora é meu objeto de desejo. Que LED TV, né? 2018. É isso aí. Ela tem apenas um cabo que sai atrás da TV que conecta todos os seus dispositivos numa central de conexão externa. Então, veja, a intenção da empresa é trabalhar com toda a linha de produto na medida de criar mais benefícios para o consumidor. E um desses benefícios é a internet das coisas. Então, hoje, nessa TV que a gente mencionou aqui, a gente tem a condição de transformar essa TV na central de automação da casa do consumidor. Então, só para entender um pouquinho, no caso, a televisão vai ser essa central que vai operar todos os demais produtos que estão conectados, é isso? Exatamente. Então, vamos supor que a gente está lá de novo, na nossa amigável atmosfera ali, assistindo o futebol. Voltou para o jogo do futebol. Né? Exato. E aí, começou a ficar quente o clima ali no futebol, começamos a ficar um pouco mais preocupados com o resultado e tudo mais, especialmente eu, corintiano, ontem. Puta, nem me lembro. Mas daí você sente a necessidade de ligar um ar-condicionado. Um ar-condicionado que se chama Windfree da Samsung. Pelo controle remoto da TV, sem levantar da cadeira, sem atrapalhar ninguém ali, você consegue ligar o ar-condicionado da TV. Né? E aí, se você está num super entretenimento ali, está super legal para você aquilo, você consegue... esqueceu de lavar a roupa. Você consegue dar o comando para a máquina de lavar, Q-Drive, da Samsung, começar o ciclo de lavagem enquanto você está curtindo. Desde que a roupa esteja dentro da máquina. Então, lembra quando eu falei que o nosso estilo de vida hoje está tão corrido e com tantas preocupações e com tanta rotina embarcada que pequenas tarefas como essa, com equipamentos super simples de gerenciar, muda a vida do consumidor. Então, aqui, reparem que eu não falei de você tem que ter um fio saindo da TV que passa para lá, num hub que... Pessoal, basta ter internet e esses equipamentos já estão com o aplicativo SmartThings. Rápido, simples. Controle da TV, ligou o equipamento, desligou o equipamento. Eu queria, Alessandra, vou mudar um pouquinho de assunto, depois a gente retoma. Certamente tem muita gente nos acompanhando agora, que estamos nesse último trimestre do ano, que quer investir a partir de 2019 e muitas vezes não sabe aí como empreender num novo negócio. Falando de uma forma um pouco mais didática, aí, quais são as dicas, meio que um passo a passo para quem tem essa Eu queria, João, até antes disso, pegar alguns ganchos que o Guilherme falou, claro, de como isso é importante para quem está buscando oportunidades de negócio. Né? A gente estava falando aí do comportamento do consumidor e ele estava falando de toda a linha que a empresa acaba desenvolvendo e que fala um com o outro, né? Isso já traz aí uma tendência de você querer fidelizar esses clientes, né? Você acaba e existem grandes empresas, né, como a Samsung, e que concorrem num nível de competência muito semelhantes, né? E aí entra a questão também das causas, né? E a juventude hoje compra muito causa, né? Então, quem é usuário da Samsung defende a Samsung até morrer, quem é usuário da Apple defende a Apple até morrer, e vai criando aí essa conectividade. E uma tendência de comportamento do consumidor que é importante a gente trazer para essa conversa é a questão de que hoje a gente vive numa época da desmobilização, né? No sentido de que eu não preciso mais ter, mas eu preciso poder usar, né? E aí você entra o compartilhamento das coisas, você entra aí toda a mudança que está acontecendo no mercado imobiliário, que a própria Vitacom tem participado, né? Hoje são apartamentos menores, são apartamentos com mais funcionalidades, são apartamentos que trazem um uso compartilhado de uma série de produtos e serviços, e isso vem junto com um novo modelo de negócios que tem surgindo bastante e que tem permeado aí a questão da tecnologia, que antes a gente tinha grandes software houses, né, também,
E aí, dentro dessa nova mentalidade que eu não preciso ter, mas eu preciso usufruir, né? A gente tem aí, do mesmo jeito tem o IoT, que é uma sigla bonitinha, a gente tem o SaaS, né? Que é o Software as a Service, né? Então, você acaba não mais tendo valor numa licença de software, que era o que se vendia antigamente, mas no benefício que usar este software te gera. E isso tem acontecido em diversos outros mercados, e em São Paulo, principalmente, uma capital, metrópole, né? Essas novas tecnologias acabam sendo muito bem absorvidas. Então, a gente tem aí um mercado grande para isso. Como dicas práticas, né? Eu acho que conversar com o mercado, conversar com o seu potencial cliente, ouvir o que ele precisa, a gente sempre usa assim, qual que é a dor que você está trabalhando, né? Porque o valor acaba sendo gerado em você conseguir dar o remédio certo para cada dor, né? Vamos falar aí de dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça. Quantos remédios de dor de cabeça existem no mercado? Mas eu tenho certeza, João, que para a sua dor de cabeça, você sempre quer o mesmo remédio, né? Porque é ele que resolve a sua dor. Então, esse exercício, né, de você conseguir criar empatia com o consumidor para sentir a dor, né? E daí conseguir desenvolver uma solução que o atenda e dentro de um modelo de negócios que seja sustentável, porque não adianta eu detectar uma dor, desenvolver um remédio para essa dor, mas ninguém estiver disposto a pagar, né? Alguém tem que entrar com dinheiro nessa história, porque senão não vira negócio, né? Então, acho que esse exercício de ir ao cliente, esse exercício de a quem tem dor e testar, entender o quanto ele está disposto a pagar e criar formas de vínculos com ele é muito importante. E hoje, num mercado, numa economia tão volátil como a nossa, você criar modelos de negócios que tragam receitas recorrentes, que tragam a fidelização do consumidor, que transforme essa compra em uso e que faça com que o consumidor fique ligado a você por bastante tempo, é sempre uma saída muito, muito segura, né, no mercado hoje. Aliás, eu queria falar com você, Guilherme, com relação a Alessandra falou da concorrência e tal, que é sempre bastante pesado no seu mercado. Eu queria que você contasse um pouco como é que você avalia essa questão da concorrência, uma vez que a entrega de produtos com alta tecnologia estão cada vez mais frequentes, e falasse também da questão global, ou seja, no Brasil hoje esse acesso que a gente tem à tecnologia, aos produtos, é o mesmo que acontece em outros países? A gente tem alguma diferença nesse aspecto? Porque o brasileiro é um apaixonado por tecnologia, né? Com certeza. Respondendo de trás para frente, o brasileiro é um perfil muito interessante para o setor de tecnologia, porque a gente faz pesquisas, né, internas dentro da Samsung e tal, e a gente divide o perfil de consumidor em várias vertentes, né? Uma das vertentes, por exemplo, é o tech seeker, que a gente chama, né? Aquele buscador de inovações e de soluções, né? E a outra das vertentes é o lifestyle enjoyment, que o cara busca realmente ter equipamentos que ele consiga desfrutar da vida dele de uma maneira bem mais bacana, mais amena. E você, poxa, esses dois perfis realmente gostam de tecnologia, né? E você sabe que mais de 40% de todo o brasileiro adepto a comprar esse tipo de tecnologia pertence a esses dois perfis. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, realmente, o Brasil é um país que busca por inovação, busca por desenvolvimento, né? E, com certeza, acho que a concorrência no Brasil é muito forte. Temos players muito capazes no mercado brasileiro. Considerando que a internet das coisas é realmente um tema quente, aqui a gente tem muita gente realmente colocando esforço, inteligência, mas eu acho que o nível de entrega que a Samsung se predispôs a fazer dentro do ciclo de concorrentes diretos dela aqui é realmente único hoje, né? Então, a gente falou de equipamentos já prontos para se conectar entre si,
que não precisa de nenhum hub. Então, isso a gente está falando dentro do hemisfério da Samsung. E qual que é o próximo passo? Lembra que eu falei que a IoT é passo a passo, níveis diferentes de entrega de internet das coisas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que no momento que a gente está vivendo é um momento que os equipamentos da Samsung conseguem se conversar e se controlar, e aí eu não estou só falando de ar-condicionado ou máquina de lavar, eu estou falando de relógios inteligentes, eu estou falando de smartphones inteligentes, eu estou falando até de acessórios como tomadas ou sensores de presença, ou sensores até de água. Se está pingando alguma coisa, você deixou alguma torneira aberta, são todos equipamentos aí que a Samsung tem no portfólio de negócio. Mas acho que o próximo passo é a gente trazer a Samsung já se predispôs a trazer um hub, né, que ele vai dar vazão para a gente encontrar esse ecossistema com marcas terceiras. Então, isso é bem interessante. Exatamente, uma lâmpada da Philips, uma fechadura. E por que, João? Isso é tão interessante, isso mostra aquele pensamento que eu falei, né? Até 2020, tudo tem que pertencer a um mundo da internet das coisas dentro da Samsung, né? Porque qual vai ser a realidade logo mais, né? Hoje, voltando ao exemplo da televisão, qual que é a realidade? Hoje você curte um entretenimento da sua televisão com imagens belíssimas, alta qualidade. A Samsung investe muito em potencial de imagem da TV, com a tecnologia de pontos quânticos, excelente, né? O que a TV pode te proporcionar ainda mais? Voltando naquela história. Então, vamos dar um passinho para o futuro. E aí, vamos só colocar nós três aqui na sala, a gente está assistindo a TV, a gente é uma família, é um grupo de amigos, e aí, de repente, você está assistindo TV e toca a campainha. O que vai te impedir de pegar o controle remoto da TV e falar, quem está na porta? E vai aparecer a câmera de segurança inteligente, vai mostrar um pop-up para você na TV e falar, é essa pessoa aqui. E você fala, pode deixar ela entrar. Liberou a fechadura. A pessoa entra, senta com você e está curtindo ali. E você fala para a sua TV, o que tem na geladeira? E tem uma câmera dentro da geladeira. E você consegue ver o que tem ali da geladeira antes mesmo de você decidir se você vai levantar ou não para pegar. Né? E você está assistindo um filme ali, super bacana aquele filme. E aí você vê um ator que você não sabe quem é, mas você gosta da atuação dele. E você pergunta para a TV, quem é esse ator? Ela vai te responder, esse ator é o Tom Cruise. Tá? E ele fez, by the way, todos esses filmes aqui. Ele já fez. Você quer assistir algum? Tem esse no Netflix, tem esse na Amazon, tem esse em outro aplicativo. Está passando em canal aberto esse filme aqui com Tom Cruise. Vai te dar toda uma cadeia de opção. E daí a lei fala assim, olha a roupa que aquela atriz está vestindo, que bonita. Gostei daquela roupa. Aí você pega o controle da TV e fala, que roupa ela está usando? E aí já entra publicidade também, né? E aí já entram novos negócios. Eu estou vendo a hora que ele vai chegar, que a televisão vai fazer ginástica por mim, eu vou ficar livre aí seria disso, o melhor dos mundos, né? Eu tô esperando aqui, vai chegar esse momento. Vai sobrar tempo. E aí ele perguntou que roupa que era, a pessoa deu a roupa ali que era, daí ela fala, poxa, gostei muito, será que tem para comprar perto de casa? Onde eu consigo achar essa loja? Qual é o preço? Percebem a amplitude do negócio que isso está tomando? É isso aí. Mas acho que é um mundo novo que a gente vai explorar daqui para frente com muita alegria. Legal, Guilherme. Bom, chegou o momento da gente abrir para as perguntas. Quem já quiser perguntar alguma coisa. Quem tem... Peraí, deixa eu... Vamos lá, pode usar aqui o microfone. Seu nome, por favor. Carlos Eduardo, qual o país que está mais desenvolvido com a internet das coisas? Com certeza, os Estados Unidos é um país de destaque, né? Não apenas com os equipamentos, a gente sabe que são mais ou menos os mesmos, mas toda a cadeia envolvendo nessa troca de informação e nessa preparação do varejo enfim, de toda a redondeza que cerca a internet das coisas, acho que os Estados Unidos é um país de destaque. O Japão? O Japão, menos. Eu colocaria ainda a Alemanha dentro desse... No segundo lugar, aí, a Alemanha é um país um pouco mais desenvolvido também. Vou pegar mais um microfone aqui que vai facilitar a vida da gente. Se me permite, eu acho muito interessante a gente entender o quão o Brasil é um país interessante aqui,
voltamos a falar até para empreender. Então, por exemplo, no último período aí de julho, nós tivemos aí um evento esportivo muito significativo para o mundo todo, né? E a Samsung, com parceria com o Sport TV, televisionou esse evento, né, de futebol em 4K ao vivo por streaming, por um aplicativo dentro da TV. E você fala, poxa, deve ser difícil. É muito difícil fazer isso acontecer, né? E a gente começou como Samsung, o tamanho sucesso que esse aplicativo conseguiu aí atingir brasileiros e todos conseguiram assistir, né, a Copa em 4K, que isso é super inovativo, né? Super pioneiro. A gente entrou em contato com vários outros países para tentar puxar algum outro conteúdo para jogar nesse aplicativo, né? E outros países, até mesmo Estados Unidos, ficaram surpresos com o nível de entrega e a metodologia que a gente conseguiu emplacar para televisionar os jogos. Então, assim, em certos pontos, por conta da, enfim, economia, por conta da vivência com tecnologia, países como Estados Unidos e Alemanha realmente estão à frente, mas o Brasil é um solo muito fértil de tecnologia, com empresas muito experts, e eu fico honrado em fazer parte da Samsung, que tem realmente esse DNA inovativo e conseguiu proporcionar inovações aí que são destaques no mundo todo. As vendas na Copa, não precisa passar números aí, Guilherme, mas foi bons resultados aí de venda de aparelhos de televisão na Copa? Com certeza. Toda a preparação que foi feita para o evento começou há pelo menos 1 ano e meio atrás, né? Planejamento. De planejamento, de entendimento das necessidades de campo, negociação com os parceiros, negociação com os patrocinadores, o Tite, que foi uma figura importantíssima para a gente, tenho muito respeito, e culminou num resultado de muito sucesso para a Samsung. Sua pergunta, por favor. Seu nome? Boa noite, meu nome... Tá, pode falar que ele aumenta ali. Boa noite. Boa noite, meu nome é Nilson. Eu sou aficionado por tecnologia. Eu, desde há 30 anos atrás, quando eu casei, eu montei uma casa com tudo que tinha de tecnologia na época. Freezer, geladeira, micro-ondas. Então, quer dizer, eu já conheço isso. E eu trabalhei no mercado imobiliário, eu fui gerente de uma empresa, vendi para um cliente meu que fazia automação. Eu vendi um apartamento de 300 metros que ele colocou tudo o que você podia imaginar de tecnologia. Isso faz uns 10 anos. Ele já tinha colocado no apartamento dele, desde a fechadura, janela eletrônica, ar-condicionado, tudo funcionava com isso. Aí, voltando para a tecnologia da Samsung, é o seguinte, tem muitos equipamentos da Samsung que, por exemplo, a TV 3K e a de 3 dimensões. Como é que vocês estão conseguindo? Porque parece que não pegou muito esse produto aqui, ou eu não tenho visto retorno nesse tipo de produto. Sabe? 3D. 3D. É aquela que você tem que colocar o óculos, ou senão eu até tenho aquele equipamento, mas eu não consigo achar nem filme para poder assistir. Boa consideração, obrigado. A tecnologia, ela tem steps de entendimento e de desdobramento, né? Então, quando você fala de uma tecnologia, por exemplo, 4K, que é a tecnologia hoje que a Samsung é prepulsora dessa tecnologia, que na verdade é uma resolução de imagem, né, com 4 vezes mais detalhes que a resolução Full HD, ela veio primeiro no dispositivo de reprodução, que no caso é a TV, e hoje a gente ainda tem as emissoras ou a TV a cabo trabalhando com sinal HD. Na verdade, a gente acabou de mudar do SD para o HD. Né? Então, a TV chegou primeiro do que a vazão na tecnologia. Mas hoje, até mesmo com o explicativo Sport TV 4K na Rússia, que eu comentei, ou muitos conteúdos do Netflix, outros aplicativos, Smart VOD, Amazon, Globosat, você tem muita coisa que já está entregando tecnologia 4K para o consumidor. Então, realmente está rampando. Essa tecnologia é o futuro e eu, não apenas como gerente de produto de TVs da Samsung, mas como consumidor, eu indico que as compras sejam feitas com televisores 4K. Mas a tecnologia 3D não chegou lá.
claramente, sem a me alongar muito no tema, toda a distribuição de conteúdos não foi na velocidade, a gente teve um princípio de tecnologia que ele não aconteceu, né? Então, hoje, realmente, as fabricantes não têm mais dentro do portfólio telas 3D para oferecer, né? O que não é a realidade, de novo, de 4K, que é realmente algo muito aderente e faz parte do futuro e uma evolução natural para 4K e 8K e tal, e como Smart TV. Exato. Essas duas tecnologias foram lançadas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, enquanto o pessoal estava preocupado com a tecnologia de 4K, já estavam lançando o 3D. Exato. E aí ficou uma coisa assim, a gente não sabia, eu saía para comprar, você não sabia se você comprava uma Smart TV que tinha 4K ou se você comprava uma que tinha 3D. Justamente, é porque, de novo, a TV é o reprodutor, né? Ela é importante no drive e tendências de mercado. Quando lançou-se a tendência do 3D, a indústria de TV precisava estar preparada para prover esse equipamento. Mas importante cadeia nessa distribuição de conteúdo é, obviamente, os provedores de solução, os provedores da imagem. E aí acabou que não aconteceu esse casamento. E a gente tinha menos conteúdos. E era o quê? Mais difícil para o consumidor, porque tinha que ter óculos, tinha que ter, né, uma série de coisinhas ali que minimizava até quando você tinha um conteúdo 3D, às vezes as pessoas não aproveitavam. Volto a dizer, o que não é o caso do conteúdo 4K, que já está muito bem distribuído e sendo consumido pelo consumidor brasileiro, que entendeu que é uma resolução muito bacana. Alessandra, qual que é o impacto da tecnologia hoje para quem está querendo empreender? Né? Eu imagino que, como você tinha colocado logo no início, né? Quer dizer, as pessoas pensam na startup, e aí milhões, enfim, já ganhar dinheiro com 30 anos, e ficam, imagino que alucinadas por tecnologia, porque a tecnologia seria a grande... A tecnologia é o pressuposto para existir a startup, né? Porque a gente usa muito essa palavra startup, mas nem sempre a gente conceitua. Então, é importante conceituar academicamente o que é uma startup. E a startup é uma empresa que pode aumentar a sua abrangência sem ter o mesmo investimento de capital. E isso só acontece através da tecnologia. Então, quando a gente está falando de startups mesmo, a gente tem que falar de tecnologia, porque é a tecnologia que consegue dar o ganho de alcance exponencial de determinado serviço, né? Então, quando a gente está falando daqueles software as a service, né? E tudo que a gente acaba usando, né? Tudo passa hoje por um aplicativo, né? Antes a gente ligava para o Ligtaxi, hoje nem tem mais esse telefone. Se alguém quiser um telefone de ponto de táxi, não sabe nem aonde buscar, ele passa por uma plataforma, e todos os novos serviços, né, estão entrando de alguma forma para esse mundo tecnológico. Bom, mais alguma pergunta? Temos mais duas aqui. Por favor, seu nome? Roberto. Eu sou integrador em automação residencial, então e aí já como estou no evento da Vitacom, faço uma pergunta sobre a internet das coisas aplicada a pessoas de terceira idade, os idosos que vão morar. Eu acho que hoje a tendência é muitos idosos morarem sozinhos, terem independência. Então, como que eles conseguem ver o que a Vitacom oferece, o que a Samsung oferece para esse tipo de público, para eles poderem ter independência, porque a gente pensa muito nos jovens, né, essa pessoa mais jovem aficionada na internet das coisas, mas tem um outro público também. E uma outra pergunta específica para a Samsung, o que vocês têm de sensores? Porque a gente tem um sensor padrão, inundação, tal, talvez seja um pouco específico demais perguntar isso, mas... Obrigado. Eu acho que as grandes soluções aí da Samsung, elas vão sendo interpretadas e utilizadas por muitas faixas etárias, né? Acho que todas elas... A Samsung é uma empresa que trabalha desde uma TV de 32 polegadas, que custa R$1.000, até uma TV de 88 polegadas de R$90 mil. E eu acho que as soluções permeiam muito também esse campo, né? Então, por exemplo, na terceira idade, o que eu acho muito bacana nesse clima de automação, né?
a gente consegue, através da TV, dar um comando simples para que todos os equipamentos da casa se desliguem com um sinal, né? Para a pessoa não, né, de terceira idade, um pouco mais idosa, não sair desligando equipamento a hora que ele vai ir para a cama, né? E a gente vê muito através de pesquisas também alguma dificuldade, de repente, de gerenciar equipamentos um pouco menores, né? Celular, por conta de vista cansada ou qualquer coisa desse tipo. Então, o que a gente trabalha muito? Com sistema de voz integrado nos equipamentos, né? Que eu tenho realidade dessas em casa, né? Eu tenho avós que gerenciam hoje com controle remoto da TV, estão lá falando com a TV, comandos simples e efetivos para eles no dia a dia, que eles não precisam necessariamente digitar as coisas na tela, né? Então, caindo no ponto de comando de voz, que eu acho que é super interessante. Hoje, todas as TVs da Samsung já estão aplicáveis para comandos de voz em português, para você mudar de canal, aumentar volume, todas as TVs mais recentes, né? As 4Ks que a gente tem conversado aqui. Aumentar de volume, trocar de canal, selecionar um canal específico, trocar um equipamento, desligar o equipamento. Então, isso tudo você consegue dar um comando na voz para a TV. Perguntar que oração ou até mesmo clima em algumas TVs, né? Toda essa parte de inteligência das coisas, o comando de voz ele ainda está em inglês. E é óbvio que o foco da Samsung é trazer da língua inglesa, né, a língua americana aqui, pro Brasil, para que você tenha desligar o ar-condicionado com a sua voz. Hoje você teria que chamar o inglês, turn off the air conditioner. Então, todo o sistema de conexão e de interface com a TV por voz que esteja dentro da TV é em português, né? Os sistemas de conexão aqui e comando para outros equipamentos é em inglês, mas já facilita bastante, né? Eu acho que traz bastante facilidade aí para a terceira idade. Alessandra. Agora, eu acho que o desafio é você pegar todas essas tecnologias que existem e conseguir direcionar novos usos, e tem acontecido isso muito focado em terceira idade, né? Você usar os sensores que tem disponível para ter sistemas que vão além do básico e ter o seu relógio que mede o seu pulso, e ele saber que quando ele ter o parâmetro de quando ele diminuir a tanto, ele já manda automaticamente pela internet das coisas, né, o aviso para uma central que vai disparar um socorro, que vai mandar a ficha para o seu médico, né? Então, isso para a terceira idade, para o momento que a gente vive hoje, né, de que as famílias hoje muitas vezes não têm condições de ter o tempo inteiro pessoas com os idosos que se preocupam, e que a longevidade tem aumentado cada vez mais, e esse é o desafio do empreendedorismo, pegar as tecnologias que existem e conseguir agregar ali serviços, novos usos, e que possam impactar cada vez mais no mercado. E, Alessandra, a gente está chegando ao final, mas tem mais as duas últimas perguntas aqui. Vamos lá. Seu nome, por favor. Boa noite. Dá para ouvir? Meu nome é Lilian. Queria perguntar para o Guilherme sobre Samsung especificamente. Eu acompanho o que acontece na Coreia, nos Estados Unidos, na Europa, e às vezes parecem Samsungs diferentes. SmartThings, por exemplo, quão disponível está no Brasil? Eu trabalho com as fechaduras digitais da Samsung no Brasil. E eu vejo que é muito difícil mostrar isso para as pessoas. As pessoas acham que é uma coisa super cara, super diferente. Mas, para mim, esse é o primeiro produto que começa o IoT na vida das pessoas. Mas os modelos que a gente trabalha hoje ainda não são conectados. Você falou, até 2020, todos os produtos da Samsung vão ser conectados. Mas qual que é, na prática, quando que isso realmente vai acontecer no Brasil? Porque a gente falou de automação, o Nilson comentou que o cliente dele, o conhecido dele, tinha 10 anos de automação. Na minha casa também tinha 10 anos, mas para mim não importa abrir a cortina sozinha ou falar com todos os objetos. Eu vejo que a fechadura é uma coisa muito mais prática, muito mais próxima do nosso dia a dia, né? Então, queria ouvir de você, até porque acabei de olhar no SmartThings e estava todas as fechaduras, menos a da Samsung. Tinha a Yali, QuickSet, não sei o quê, todos os concorrentes, e não tem a da própria Samsung. Queria ouvir de você sobre isso. Obrigado. Legal. Obrigado. Lilian, né? Obrigado, Lilian. O posicionamento da Samsung a nível mundial
sobre o SmartThings foi dado aí com um kickoff numa feira nos Estados Unidos, que se chama CES, em janeiro desse ano. Tá? A gente tem uma cadeia de cascata por regiões de todo esse drive que se originou ali nos Estados Unidos, com os grandes lançamentos, por conta daqueles fatos que eu falei, que tem um entorno do IoT muito mais estruturado do que em algumas outras regiões, mas foi dado o kickoff em janeiro. Em junho desse ano, nós lançamos aqui a LED TV 2018, que já tem um sistema de IoT. Em julho, nós lançamos aqui o Drive, que já tem um sistema de IoT. E em março, se eu não estou enganado, tem o ar-condicionado que já tem um sistema de IoT. Então, assim, qual que é o time frame? O Hub deve chegar até o final desse segundo semestre aqui. Tá? A partir da chegada do Hub, vários dispositivos de outras marcas vão conseguir se conectar. Tá? Isso a nível global. Então, por exemplo, uma fechadura da Samsung, que, só para o entendimento de todos aqui, não necessariamente seja uma fabricação da Samsung na Coreia, tem parceiros. A Samsung é uma empresa muito grande, que trabalha desde televisão até navio, até... Tem, inclusive, agência de publicidade. Agência de publicidade. Então, assim, tem manufaturas que, de repente, são de parceiros. E eu acredito que esse deva ser um caso. Mas... com a chegada do Hub no Brasil, que deve acontecer no segundo semestre, abre-se uma porta para vários outros devices serem conectados aqui nesse sistema de IoT da Samsung, que é o SmartThings. Obrigado, vamos... Qual é a expectativa da Samsung e quais os produtos que eles estão imaginando? Porque nós estamos falando de uma tecnologia para o usuário de hoje. Eu acredito que até 2025, a tendência é o seguinte: os carros vão estar automatizados, ou seja, não vai ter motorista. Você vai conseguir entrar na sua casa, da hora que você estiver entrando no portão, o portão vai abrir, vai reconhecer. Hoje já existe esse aplicativo que a gente passa no pedágio, tudo quanto é lugar, já existe o aplicativo. O que vocês estão imaginando daqui para o próximo século com tudo isso aí? Pessoal que gosta de andar de bicicleta, né? Porque vai mudar completamente esse mundo que a gente existe. Com certeza. Essa pergunta foi complexa, hein, Guilherme? Foi complexa. E nisso tudo eu só quero saber quando a gente vai ter uma internet em casa com velocidade para aguentar todas essas conexões. Aí uma né? boa, Porque aí você tem a TV 4K com uma imagem maravilhosa, você quer assistir tudo pela Netflix, mas aí o troço não carrega. Bom, mas a culpa já não é do Guilherme também, né, Guilherme? Aí também, coitado do Guilherme. Isso é só um recado para quem precisa. É isso aí. Vamos lá, e depois tem uma última pergunta, e realmente a gente precisa terminar. Eu sei que o papo tá bom, tá todo mundo querendo mais, mas a gente vai precisar finalizar. Pode ir, Guilherme. Mas VUCA, né? A gente viu aqui um conceito tão complexo aqui de incerteza, de volatilidade e tal. E o que a Samsung pode se predispor a fazer em nível global, né? A propor soluções que vão da casa do consumidor ao consumidor. Todo o entorno dessa tecnologia, a Samsung também é fundamental para isso, mas os parceiros, os varejistas, os provedores de conteúdo, as pessoas que lidam com database para que chegue isso na TV, tudo isso aí é muito importante para que tudo equalize, né? E hoje, por exemplo, todos aqueles exemplos que eu dei, que você vê numa televisão, a câmera de segurança, e você consegue ver quem é, e abre a fechadura, e tal, como a Lilian pôde observar, isso não é uma realidade hoje, eu estava falando do futuro. Né? Então, esse já é uma idealização que a gente está compondo aqui para a casa do consumidor ser mais simples. Mas eu, com certeza, estou de acordo com o seu pensamento que em 2019 teremos outras premissas e, quem sabe, meu discurso seria mais completo, envolvendo mais coisas. Mas hoje acho que é um bom entorno para a gente começar. Valeu, Guilherme. Agora vamos para a última pergunta. Seu nome? Gustavo, meu nome é Gustavo. Marcelo, a internet das coisas para os jovens, eu acho que é algo super bem aceito já. Com relação à terceira idade, pegando o gancho aqui, a gente vê que ainda tem uma preocupação com relação à segurança. A segurança está acompanhando essa evolução tecnológica da internet das coisas, principalmente que hoje a gente está vendo tudo se conectando no seu apartamento. É uma preocupação das grandes empresas com relação à segurança, à invasão de dados e por aí vai?
Isso não é mais uma preocupação ou ainda é uma preocupação? Acho que não chega nem a ser preocupação, é primordial. Eu acho que não tem avanços, e a Samsung, assim como grandes empresas, a gente falou de concorrentes aqui no Brasil, não tem avanços tecnológicos se você não consiga garantir que tudo aquilo que esteja na casa do consumidor ali, você não vai ter uma interferência ruim, você não vai conseguir hackear. Então, isso dentro da Samsung, nós temos conferências e conferências, e eu, como gerente de produto, eu vejo a fábrica no Brasil fazendo auditoria na fábrica de componentes em outras partes, e auditoria entre fábricas e headquarter, todo mundo preocupado com segurança da informação. Então, assim, não falo pelo mercado, eu falo para a Samsung, não acontecem avanços se você não conseguir fielmente cravar um sistema de segurança que não vai dar problema para o consumidor. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui. Alessandra, também eu te agradeço, obrigado pelo papo, agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje e a você, internauta, que está conectado no Facebook da Rádio Eldorado. Termina aqui o 6º encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação. Quinta-feira que vem tem o 7º, a gente se encontra novamente. Tchau.